João, uma dúvida genuína. O Marighella tem documentos falando que as ações da ALN não se baseavam no foquismo, de Debré, e que estaria em desacordo, mas que se alimentava de algumas ideias, do Che Guevara e do presidente Mao Tse-tung, principalmente com as ações da cidade ajudar a estruturar o campo e o campo cercar a cidade, que infelizmente foi frustrada antes do lançamento da guerrilha rural de forma estruturada. Desse modo, não seria um equívoco chamar a ALN, mas sim ter críticas à sua forma organizativa? Essa pergunta, que o companheiro trouxe se refere justamente à colocação que a gente fez no nosso vídeo de que o foquismo, a expressão militar revisionista do foquismo, ele vai se expressar na maior parte dos grupos da esquerda armada, de resistência armada ao regime militar fascista, que se desenvolveu a partir dos anos 60 principalmente. E ao final dos anos 60, no geral, a maior parte já havia sido liquidada, mas foi a principal tendência que se manifestou, e a gente cita o próprio exemplo do Carlos Marighella com a Aliança Libertadora Nacional. Então, vamos argumentar o porquê que a gente considera justamente que o Marighella, e propriamente a ALN, tratava-se justamente de uma organização de tipo foquista, ainda que ele mesmo negasse, como o próprio companheiro falou. Então, primeiro, para a gente discutir essa questão, a gente precisa definir o que a gente está chamando de foquismo. Se a gente pega justamente os documentos, aliás, antes disso, vamos voltar a uma questão, O companheiro trata a necessidade primeiro, faz uma separação do componente político para o componente militar, o componente político organizativo para o componente militar. O que quer dizer? Coloca que a estratégia militar, digamos assim, do Marighella seria, dá a entender, uma estratégia de guerra popular prolongada, porque colocaria cercar as cidades pelos campos, então não caberia uma crítica a essa estratégia propriamente, mas sim a estrutura organizativa, que, no caso, era a negação do Partido Comunista. Então faz uma separação, absolutamente, entre a questão orgânica para a questão militar. E aqui a gente tem um problema. A gente tem um problema porque a gente não pode tomar essas coisas em separado. A política, como nos ensina Lenin, além de ser economia concentrada, quando a gente trata da questão da guerra, a guerra nada mais é do que a política por meio das armas. E o que é a política? É a guerra sem as armas. Sendo a política justamente a linha do controle do poder propriamente, da tomada de poder, no caso específico aqui do proletariado, das classes propriamente. Como se manter no poder, como conquistar o poder, enfim, isso que constitui propriamente a política. Justamente como uma expressão da luta de classes concentrada. Então, a gente não pode tomar isso, porque o que determina, no caso, a linha militar de uma organização vai ser a linha política. Uma organização ela tem que ter uma concepção ideológica, que pode ser proletária, pequena burguesa, enfim, vários camponeses, enfim, diversos tipos de concepções. Essas concepções vão se expressar numa linha política organizativa, que por sua vez vai derivar numa linha militar. Então a gente não pode tratar essas coisas em separado. Se essa concepção ideológica política e a linha política organizativa tem problemas, a linha militar também vai ter problemas, que vão ser derivados justamente desses, principalmente da ideologia. É justamente a ideologia que determina essa linha militar. Então é importante destacar isso, particularmente o comentário do companheiro, não é uma crítica ao companheiro propriamente, mas é importante que a gente incuta isso, justamente que os companheiros entendam essa questão de como é colocar a política no comandos. Principalmente, entender justamente que quando a gente fala de questão militar, a gente fala justamente da política por meio das armas, não é outra coisa a guerra, Então, compreender dessa forma, para a gente iniciar o debate. Em segundo lugar, essa colocação de que o Marighella se basearia no Che Guevara e no Mao Tse-tung. Primeiro, o Che Guevara era foquista, o foquismo foi criado por Che Guevara, propriamente, por Che Guevara e os irmãos Castro no geral. Mas essa questão de ter sido inspirado no presidente Mao, francamente, eu já li, não vou dizer todos os escritos do Marighella, mas eu já li boa parte dos escritos do Marighella, particularmente partindo ali dos anos 60, desde que inicia sua ruptura com o Partido Comunista Brasileiro, a fração revisionista de Luiz Carlos Prestes, e o que fica claro, pelo menos da minha parte, é que eu não me recordo do Marighella mencionar o presidente Mao, ou propriamente mencionar a China, tomando experiências. Claro, ele menciona no sentido de se inspirar na guerra de guerrilhas, mas guerra de guerrilhas, enfim, qualquer grupo guerrilheiro no planeta faz. E de certa forma até se inspira na China. Então, se a gente pega, por exemplo, a experiência dos próprios povos em sua luta de libertação nacional, a própria luta de libertação nacional da Palestina, a que foi vitoriosa lá, a luta de libertação no Afeganistão, elas são claramente inspiradas no presidente Mao, mas não significa que eram maoístas ou que a expressão militar deles era maoísta, Isso é incorreto, não podemos ter isso em mente.
Então, dito isso, né, dito isso, esses primeiros aspectos, a gente pode começar. Primeiro, o que a gente está definindo como foquismo? O que Marighella, de fato, ele afirmava que a ALN não era foquista, e ele falava que acusar a ALN de seguir a teoria do foco era uma acusação infundada. Mas o que ele define como foquismo, né? O Marighella ele vai tratar sobre esse problema justamente no pronunciamento do Agrupamento Comunista de São Paulo, né? Isso é um documento de 1968, na qual ele vai colocar os principais princípios ali da ALN, enfim, toda basicamente a questão da ruptura dele com o PC brasileiro, enfim, é um documento muito importante que os companheiros estudem, caso tenham interesse justamente nesse período e compreender essas organizações que se desenvolveram. Mas lá ele combate, né, a teoria do foco. E aí ele explica o que seria a teoria do foco para ele. Ele fala que a teoria do foco seria um grupo, né, de homens armados que se deslocariam em determinados lugares do país, né, regiões em qualquer parte do Brasil, ele colocava, focos propriamente, né, e que, né, em consequência disso, esperando, né, que com o desenvolvimento de ações revolucionárias nesses locais iriam se espalhando, né, digamos assim, sem um planejamento, sem uma direção política, sem uma preparação logística, para as demais partes do Brasil. Então a concepção dele era basicamente essa, né? O foquismo era você colocar um grupo de homem armado para fazer ação revolucionária e automaticamente isso ia, né, se desenvolvendo no decorrer do Brasil. E ele combate essa concepção. Ele afirma justamente que isso era incorreto. Por quê? Porque cabia justamente, primeiro, um planejamento, né, um planejamento nacional, digamos assim, que ele colocava, ele botava justamente a necessidade de ter um núcleo nacional dirigente, propriamente a centralização da organização, propriamente, da ALN, cumprir esse papel. Em segundo lugar, ele colocava toda a necessidade da preparação que envolvia, né, iniciar esse processo. Então coloca a questão do adestramento dos combatentes, a questão dos treinos de tiro, enfim, todas as questões que envolviam propriamente iniciar a guerra de guerrilhas e a preparação logística, né? Além de traçar o plano estratégico e o plano tático nacionalmente. Ou seja, ele de fato afirma não seguir o foquismo, mas a concepção que ele tem de foquismo é essa, é que seria uma coisa sem planificação, sem planejamento, só soltar o pessoal lá em cantos do Brasil que automaticamente ia seguir, e o que ele defendia não, era justamente que tinha que ter um planejamento, né, um plano estratégico, um plano tático, preparação logística, preparação militar, enfim, todas as questões que envolvia que ele defendia, né, propriamente. Agora, essa concepção foquista correta, é por isso que a gente quer dizer quando a gente fala em teoria do foco, na prática, isso que ele falou, no nosso entender, não é foquismo, né? Algumas características que ele citou se aplicam para guerrilhas foquistas, principalmente aquelas que foram as mais rápidas que foram detonadas, né, acabadas propriamente, porque de fato você iniciar um processo revolucionário da forma que ele destacou do que seria a teoria do foco é um suicídio político, basicamente, né? Não tem como uma guerrilha se sustentar dessa forma. Agora, quando a gente parte propriamente do PCdoB e da concepção do PCdoB, a gente vê que a definição de foquismo não era essa, né? A teoria do foco, como coloca justamente o PCdoB, particularmente no documento O Guerra Popular Caminho da Luta Armada no Brasil, quando ele descreve justamente as formas incorretas de luta armada, né, destaca, né, os desvios militaristas, a questão do voluntarismo, negligência dos camponeses, enfim, das várias formas de revisionismo que existia. Quando eles vão tratar da teoria do foco, eles colocam como principal característica a negação da necessidade de um partido comunista e a substituição do seu papel de vanguarda da guerrilha, do grupo guerrilheiro, que futuramente seria, na verdade, né, um exército guerrilheiro, um exército revolucionário, mas substitui justamente a necessidade do partido para colocar o grupo guerrilheiro como a vanguarda da revolução. Né? E ainda coloca justamente que essa criação dos focos de guerrilha se desenvolveriam, como o próprio Pedro Pomar colocava, a partir de um núcleo central único, sendo esse núcleo central único justamente essa central guerrilheira, né, a organização guerrilheira propriamente, e que ia se desenvolvendo criando focos, né, através do planejamento, mas que iam se expandindo pelo Brasil, né, principalmente nos meios urbanos, e que, né, então vamos aí analisando. Primeiro, nega o partido, coloca a guerrilha como vanguarda, né, coloca justamente como substitui o partido e coloca o exército guerrilheiro popular, ou propriamente o exército revolucionário, digamos assim. E, enfim, reconhece que pode existir um núcleo central de direção que coordene esse processo, mas qual que é uma das principais características políticas e militares deste fato? Conduz a uma negligência ao trabalho de massas e não incorpora as massas
na guerrilha propriamente, não incorpora as massas para tornarem-se combatentes e, por sua vez, né, nesse sentido, negligencia o trabalho de massas, né, não converte-se em uma guerra de massas como colocava a Guerra Popular Prolongada. Um dos próprios desvios que o Pedro Pomar ressaltou na guerrilha do Araguaia é que, ainda que houvesse direção política, não foi capaz de se tornar uma guerra de massas, porque não houve a integração das grandes massas ao exército guerrilheiro, né, ao exército revolucionário em conformação, de forma que isso, na própria expressão do Pomar, representava uma expressão de foquismo, né, um desvio foquista. Então, a gente tem aqui os principais elementos, né, para a gente traçar sobre o problema do foquismo. Né? Então, negação do partido, colocação da guerrilha como vanguarda, e né, a negligência do trabalho de massas e a negação da guerra de massas propriamente. E aí a gente vai para um documento, né, Então aqui já fica claro, né, justamente, que a concepção que o Marighella tinha de foquismo, ao afirmar que não defendia o foquismo, é diferente da concepção que o PCdoB tinha propriamente, que, da minha parte, eu tomo posição. Essa é a definição de foquismo mais precisa. Por quê? Porque os erros decorrentes do foquismo não residem no fato de que não há um planejamento central, e sim de todos esses aspectos, da negação do partido e da negação da guerra de massas, né? Sendo a negação do partido principal, que tem como concepção, né, acima disso, a pequena burguesia. Certo? Dito isso, vamos analisar então um outro importante documento do Marighella, né, que trata sobre essa questão, cujo nome é o... Aliás, ainda no próprio pronunciamento, né, do Agrupamento Comunista de São Paulo, ele já deixa muito claro lá. Olha o que ele coloca. A guerrilha é a vanguarda fundamental, é o seu núcleo fundamental. Constitui o centro do trabalho. O que o Pomar falava? Um núcleo de guerrilha que constituísse justamente central, que distribuiu os focos através do desenvolvimento da guerra de guerrilhas, na sua crítica ao foquismo. Ele colocava justamente, né, e ele desprezava basicamente o Partido Comunista. Por quê? Porque ele afirmava que a organização revolucionária tinha que se centrar em fazer ações revolucionárias, ações, e não perder tempo em reuniões intermináveis, que para ele era um problema do antigo Partido Comunista, que tinha que ser uma rede flexível, móvel e, vejam bem, pequena, clandestina. Ou seja, aqui a gente já vê indícios de onde que vai chegar essa concepção. Ao final ele fala, né, ainda que ele defendesse o planejamento central, um dos 3 princípios que ele coloca da organização, particularmente o segundo princípio, é de que não precisamos pedir licença para ninguém para fazer ações revolucionárias. Imensa frase, não precisamos pedir permissão para ninguém para fazer ações revolucionárias. O companheiro perguntou ali sobre a questão do sequestro do embaixador. Eu vou tratar disso posteriormente com base nessa frase, mas gravem isso, né? Não precisamos pedir a permissão para fazer ação revolucionária. Enfim. Agora avançamos propriamente, ou seja, aqui já fica clara a negação do Partido Comunista, né? Mas aí os companheiros podem afirmar, mas negar o Partido Comunista, várias tendências, né? Os próprios anarquistas, por exemplo, enfim, não que os anarquistas tivessem uma grande prática nesse sentido, mas um grupo anarquista poderia fazer isso sem ser foquista. Então vamos para um segundo documento, que é Algumas Questões sobre as Guerrilhas do Brasil, de 1967. Lá, o Marighella, ele coloca muito claramente que, primeiro, ele nega a questão das 3 etapas da Guerra Popular Prolongada, que é defensiva estratégica, equilíbrio estratégico, ofensiva estratégica. Por quê? Porque para ele isso não era uma condição objetiva. Não era uma condição que se atingia no decorrer da luta revolucionária. Para eles isso era uma questão subjetiva. Se eles atuassem em ofensiva estratégica, eles estariam numa ofensiva estratégica. Então Marighella vai declarar, nós estamos em ofensiva estratégica, nós vamos atuar dessa forma, e o inimigo vai atuar em defensiva estratégica. Ou seja, não era uma questão de ter o poder páreo e o desenvolvimento até a tomada de poder, não. Para ele, a ALN já estava em ofensiva estratégica. De forma que ele vai colocar de uma forma muito, muito clara de que o objetivo da estratégia da ALN não era resolver os problemas econômicos fundamentais do Brasil, e sim aniquilar o inimigo. Disso nós não temos estruturas fixas, nós não temos estrutura móvel. Deixe a estrutura móvel, deixe defender o território para o inimigo, para as forças armadas reacionárias. Nós não precisamos defender nosso território. E ainda ele coloca, nós não organizamos o campesinato em autodefesa. Por quê? Porque isso seria estabelecer uma estrutura física, uma estrutura fixa. E nós não queremos conquistar território, nós somos apenas uma estrutura móvel que fica, digamos assim, trocando de pontos em pontos, de focos em focos, para desenvolver a ação revolucionária. E colocando muito claramente que não é para ele ter territórios e bases fixas. Companheiros, isso aqui é uma negação absoluta
do papel das massas na guerra popular, na guerra revolucionária propriamente. Vejam, afirmar que não tem bases fixas, que não vai organizar o campesinato para autodefesa, nem nada desse tipo, pelo contrário, que está em ofensiva estratégica em flexibilidade, e é o inimigo que tem que defender o território, o que ele está colocando? A inexistência de bases de apoio, a inexistência de conquista de território, a inexistência, ainda que ele afirmasse ser um processo prolongado, mas basicamente é a negação do que consiste o trabalho prolongado, que é destruir as forças do inimigo e construir novas forças de novo poder, de nova política, nova economia, nova cultura, enfim. Ou seja, aqui fica muito claro a expressão de foquismo, tureirismo, como colocou o companheiro ali nos comentários, de que justamente a ALN, né, a Aliança Libertadora Nacional, tinha uma concepção foquista. Eles afirmavam que faziam trabalho de massas, eles afirmavam que faziam agitação entre as massas, mas, fundamentalmente, eles mesmos afirmavam que até a última fase da guerra não vai acontecer uma guerra de massas. Ele colocava, inclusive, a população, o papel do povo, digamos assim, além do apoio moral, era no apoio logístico, e não constituindo propriamente em combatentes, como coloca justamente o PCdoB na época. Ou seja, dito isso, né, a gente vê muito claramente a expressão do foquismo na LN do Marighella, né, negação do partido e negligência do trabalho de massas, nesse caso, particularmente, uma negação completa do estabelecimento de um território político do proletariado. Né, mas não, apenas ações coordenadas que vão ficar transitando de um território a outro. Né. Isso, fundamentalmente, é o foquismo, isso é a teoria do foco. Não é... a gente não pode se apegar nas minúcias, né, do que teorizou o Debré propriamente, né, o Regis Debré, que foi o teorizador propriamente do foquismo, que sintetizou isso. A gente não pode se apegar nisso. A gente deve justamente partir do que é de principal, que é a ideologia política e sua expressão e sua linha militar, não suas minúcias táticas. Então, mesmo que o Marighella falasse em cercar cidades pelos campos, mesmo que o Marighella tivesse uma importante obra, primeiro, de crítica ao reformismo do Partido Comunista Brasileiro, um importante trabalho sobre a renda da terra no Brasil, a compreensão das relações pré-capitalistas que continuavam existindo no campo brasileiro, ainda que ele tivesse a própria concepção de que se converteria em uma guerrilha rural, no fundamental se mantinha a concepção anti-leninista do foquismo. E aí, respondendo o companheiro olhar cinematográfico, o sequestro do embaixador pode ser considerado mais um sintoma do que um erro, pois o erro, na verdade, poderia ser o fato da LN não centrar as ações em conjunto com os camponeses. Foi um erro derivado dessa tendência que já era errônea. Por quê? Porque o sequestro do embaixador foi uma ação estratégica. O Marighella, ao colocar que o regime militar iria entrar em defensiva estratégica, ele estava completamente equivocado. O regime militar acabava de se consolidar. Ele estava na ofensiva estratégica geral. Né? O próprio Pomar colocou lá no balanço do Araguaia que foi um erro começar a própria guerrilha do Araguaia nos anos 70, porque o regime ainda estava em ofensiva estratégica. Né? Deveria ter se aguardado, esperado, para que o regime de fato entrasse em defensiva estratégica, como começou ali no início dos anos 80, propriamente. Então, ao colocar que eles estavam em defensiva e eles estavam em ofensiva estratégica, foi que o Marighella vai e faz aquela ação. Na ação, basicamente a LN e a outra lá, acho que era a VAR Palmares que fez junto com a LN, não me lembro agora. Mas enfim, quando eles sequestram o embaixador, eles se colocam na mira da reação. Porque agora era uma questão da reação de sofrer um ataque estratégico na LN para destruir ela. E assim o fez, né? O sequestro do embaixador basicamente foi um erro gravíssimo nesse sentido. Né? Ao invés de se manter apenas em ofensiva tática, como seria correto, o Marighella foi lá e adotaram uma ofensiva estratégica, o que constituiu de fato um erro. Né? Então, e até respondendo o companheiro ali que colocou isso, MR8, né, tinham falado. É importante lembrar que Marighella foi um herói revolucionário, porém seus erros floquistas são grandes. Não, com certeza, ele era um herói revolucionário, assim como o Che Guevara, né? Morreu como herói revolucionário, isso não tenham dúvidas, né? É uma coisa a gente pega aqueles revisionistas do Partido Comunista Brasileiro, né, que a maioria morreu sem nem se opor propriamente ao regime militar fascista, ainda que vários lá fossem honestos, mas estavam numa lógica de seguidismo, né? Mas o Marighella não, ele lutou contra o regime militar fascista e morreu por isso, então morreu de fato como revolucionário, mas a ideia é justamente que não se perga mais tantas mentes e corações e comunistas tão importantes propriamente, ao menos combatentes, revolucionários, em vão. Né, em vão, porque de fato foram posturas em vãs que incorreu lá aqueles movimentos. Né, então, de fato, isso deve ser balanceado, isso deve ser colocado em questão. Né. Companheiros, estou vendo que já tem várias perguntas, então basicamente era isso que eu gostaria de trazer, né, resposta lá aos comentários do companheiro sobre a questão do Marighella, né, propriamente.